6 horas e 46 minutos, hora do quadro Por Dentro dos Seus Direitos, onde você fica bem informado com relação aos direitos, né, do consumidor, com a sua participação do simpático, Dr. Márcio Leonardo, que já está aqui nos estúdios. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Dr. Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Ipueira tá bem, graças a Deus. Tá bem, graças a Deus. Está em festa, inclusive. Mandar um forte abraço aí para os nossos amigos de Ipueira. Obrigado pela audiência, pelo carinho da audiência de Ipueira, São João do Sabugi, essa turma simpática que todos os dias nos acompanha. Dr. Márcio, tem perguntas aqui chegando, né? Meu nome é José Hilton. Na última sexta-feira, tive na Caixa Econômica para conjugar uma conta poupança com a minha tia. Devido trabalhar no comércio, fui no horário de 12h30, intervalo do almoço. Para minha surpresa, ao pedir senha para meu atendimento, fui informado que a senha para esse tipo de atendimento só são 10 por dia. Acabei indo embora sem ser atendido. Voltei na segunda, que foi ontem, no mesmo horário, também não tinha mais senha. Falei com o gerente e o mesmo falou que não podia fazer nada, que pegasse a senha mais cedo para poder ser atendido, porque o banco só consegue atender 10 pessoas por dia em qualquer assunto relacionado em abertura de conta ou qualquer outro tipo. Nesse caso, vai ficar muito difícil ser atendido porque não posso faltar trabalho para pegar uma senha. Pergunta se o horário bancário é de 10 às 15, nesse horário o cliente não era para ser atendido. Está correto isso? Marcos, é uma questão que já foi discutida no PROCON, inclusive. Não só reativar esse assunto específico da abertura de conta, como outros aspectos, como o pagamento de precatório e outros serviços bancários bastante específicos. O problema da Caixa Econômica aqui em Caicó é a quantidade de funcionários. Tem uma caderneta muito grande de clientes, uma pasta muito grande de clientes. Um banco antigo, histórico. Só que tem poucos funcionários na cidade de Caicó. Então existe uma questão aí real, concreta, que impede que sejam liberadas mais senhas. Isso a gente tem que aceitar calado, fica por isso mesmo? Não, é claro que não. É um tipo de tema que pode ser alvo de uma reclamação via PROCON. A reclamação do PROCON, o interessante é que não vai aqui para Caicó. Quando você chega no PROCON e abre uma reclamação em relação a um banco, seja a Caixa, Banco do Brasil, ou qualquer um dos outros bancos que existem aqui na cidade de Caicó, que existem prédios, que existem fisicamente, essa reclamação ela segue direto para a matriz. No caso da Caixa Econômica, vai para Brasília, diretamente para Brasília. No caso do Banco do Brasil também. Então você vai reclamar, você vai exigir que o horário bancário seja cumprido, porque o certo é que você chegue, o correto, ideal é que você chegue no banco, por exemplo, faltando 5 para as 3. 1 minuto para as 3 você entre e resolva ali o problema que você tem para resolver. Não tem nada a ver com o consumidor, se o banco tem pouco funcionário ou muito funcionário. A questão é que hoje tem poucos. Ou seja, o banco hoje não tem condição de liberar mais senha do que isso. Acontece isso, por exemplo, no PROCON aqui em Caicó. Do PROCON nós liberamos 15 senhas por dia apenas na hora da fila, ou seja, de 7 e 10 da manhã, 7 e 5, não vai ter mais senha. Porque o trabalho hoje, devido à condição do serviço, ele é feito por mim. Nós temos um auxílio de manhã, temos uma Elânia que trabalha com a gente na parte da manhã, trabalha com registro do consumidor, ela implanta os dados do consumidor do sistema, mas quem abre o processo sou eu. Então, se você liberar mais cedo do que isso, não dá para fazer, não tem como fazer naquela manhã, até porque a parte da abertura do processo é uma parte mínima do serviço. Existe outra parte muito grande também, que é realizada fora da cidade do cidadão. Visitas a lojas, a bancos, parte judicial, ou seja, é um universo muito grande de serviço, fora daquele que é feito dentro do escritório. A mesma coisa acontece com a Caixa e outros bancos também. Então, o correto é que você chegue lá faltando 1 minuto para as 15 horas e seja atendido. Hoje isso não está acontecendo devido à quantidade de funcionários. Então, já que tem pouco funcionário, vai ficar por isso mesmo. Não tem o que reclamar, não tem o que recorrer. Tem sim. Você pode formalizar sua reclamação através do sítio virtual da própria Caixa Econômica. Você pode reclamar através do Banco Central do Brasil, reclamar sobre essa questão do horário bancário de atendimento, pode reclamar sobre a duração de tempo em fila e qualquer outra reclamação que você tenha. E através do PROCON também. Então, hoje eu tenho uma explicação para essa situação, que ela vai ser consequência da quantidade de funcionários que existem hoje aqui na cidade de Caicó. Mas não vai ficar por isso, você tem que reclamar, certo? Hoje, se você reclamar aqui na agência, você não vai ter solução,
porque os funcionários aqui não têm o poder mágico de aumentar o seu número, de duplicar o horário de trabalho, o horário é aquele. Mas você vai reclamar para quem é competente para tentar resolver o problema. Seria o Banco Central do Brasil, com a agência reguladora, que pode, por exemplo, emitir uma determinação, a Caixa Econômica fala sobre a questão do número de funcionários. Você vai reclamar pelo PROCON, que essa reclamação vai chegar direto na matriz do banco em Brasília, certo? E isso pode gerar o quê? Concurso público, pode gerar transferência de servidores de uma agência para outra e pode vir a melhorar nosso atendimento na cidade de Caicó. A questão é, se você está insatisfeito, não deixe passar em branco. Mesmo que exista uma explicação, que aqui na cidade de Caicó ela é plausível. Eu não tenho mais funcionários, eu não tenho como fazer mais do que isso, eu não tenho como liberar mais do que decência, que não dá para fazer. Ótimo, vamos reclamar a quem pode aumentar o número de funcionários, que é a matriz do banco, ou então a agência reguladora, que é o Banco Central do Brasil. Doutor Márcio, bom dia. A maioria das lojas de Caicó, quando os clientes chegam para comprar na loja, o valor à vista é um e o valor de débito é outro. Isso é correto? Olha, Marcos, que fique bem claro, foi uma construção muito forte e que durou 2 décadas e meia para ser solidificado pelo direito do consumidor, foi essa questão do valor para pagamento à vista. O pagamento à vista, ele é o pagamento em dinheiro, ele é o pagamento no cartão de débito, o pagamento no cartão de crédito para o vencimento ou parcelado, ele é pagamento à vista também. Então o direito do consumidor criou a proibição de diferenciação de preço para essas modalidades de pagamento. O nosso presidente Temer, há uns 2, 3 anos atrás, destruiu essa construção do direito do consumidor. Com uma lei muito simplória, foi estabelecido que o fornecedor ele pode alterar o preço dentro da mesma modalidade de pagamento, que seria a modalidade de pagamento à vista, no caso. Ou seja, hoje, o estabelecimento ele pode sim fixar um preço para o pagamento em dinheiro numerário, um preço para o débito, um preço para o crédito no vencimento e um preço para o crédito parcelado. Isso é um grande retrocesso, isso obriga, inclusive, muitas vezes o consumidor a andar com dinheiro num país que não é o país mais seguro do mundo. Ou seja, eu acho que isso tanto é ruim para o consumidor, como é ruim para o fornecedor. Porque, por exemplo, o criminoso, ele sabe que você no comércio tem dinheiro, porque é melhor que você tenha dinheiro. O criminoso, ele sabe que o dono do lojista vai ser obrigado a ter um cofre, como era no passado. Ou seja, enquanto os países do mundo, muitos países hoje, Marcos, lutam até pela abolição do cartão. Há países hoje com tecnologia onde você faz a compra pela voz, com a digital, pela íris do olho. E no Brasil, nós andamos para trás, sendo obrigados a andar com dinheiro. Ou seja, essa diferenciação de preço ela é permitida. No momento que existe uma lei que tem vigência, validade e eficácia, não importa, não importa nada o que eu acho certo, o que eu acho errado, porque a lei está aí, ela vale, a não ser que um dia ela venha a ser derrubada. Agora, existem regras, Marcos, que tornam legítima ou ilegítima essa alteração da cobrança. O que é totalmente proibido hoje é o consumidor ser cobrado explicitamente pelo uso do cartão. Por exemplo, a loja anuncia um valor para aquele produto e quando o consumidor opta pelo uso do cartão, aí pode ser débito, crédito à vista ou parcelado, o valor ele descobre que o valor vai ser alterado. Isso aí é ilegal. Uma conduta que não é abusiva, que é permitida pela legislação, por exemplo, o comerciante estabelecer um preço, aquele vestido, aquela camiseta custa R$100. Custa R$100. Esses R$100 divide ali, por exemplo, em 5 de 20, em 4 de 25. E o lojista ele pode lhe oferecer, por exemplo, uma condição melhor se você optar em comprar com crédito no vencimento. Eu dou 5% de desconto. Se for com débito, eu dou 7% de desconto. Se for em dinheiro, eu deixo por 90, por 85. Isso não é ilegal. Essa diferenciação de preço tem que ser sempre promocional. O que é proibido é esse mesmo item ser anunciado por R$100 e lá tem a plaquinha, parcelamos tudo em até 4 vezes. E quando você puxa o cartão, você vai descobrir que vai ficar em 4 de 28 ou em 4 de 30. Isso é ilegal. O consumidor que adotar essa prática, ele pode ser obrigado, será obrigado no mínimo, a devolver ao consumidor o dobro do que ele cobrou acima do valor exposto. Então não é ilegal que se exponha esse valor e ofereça ao consumidor descontos, certo? Olha, custa tanto, mas aí eu divido em quantas vezes. Se você pagar o dinheiro, eu reduzo, dou um desconto, fica um valor menor. O errado é ser exposto um valor e só depois o consumidor descobrir que esse valor será alterado a maior se ele optar por pagar com cartão de crédito. Isso continua ilegal, a empresa que optar por essa conduta pode ser penalizada. Maria Lúcia Fernandes pergunta, doutor Márcio, meu esposo entrou no Serasa com cartão de crédito que ele tinha emprestado a uma pessoa.
ele não conseguiu pagar, fazem mais de 5 anos, e as operadoras ficam ligando, isso é certo? Olha, primeiramente, quando você empresta o cartão, quando você empresta o documento para alguém financiar um produto no seu nome, essa dívida legalmente ela é sua, né? Então, o fato de você ter emprestado não vai reduzir a sua responsabilidade, porque você deu seu papel, seu documento, então aquela dívida é sua e acabou a conversa. Então, dura os 5 anos é o prazo prescricional, é o prazo de durabilidade máxima do seu nome em negativação. Só que a dívida não desaparece. O credor ele tem o direito de cobrar. Ou seja, não importa que passe 5 anos, 6, 7, 8, ele pode lhe cobrar porque você pode ter a intenção de pagar, que está com a dívida. Quando passa o prazo prescricional, o que não pode acontecer é a manutenção do seu nome em negativação, e o que não vai poder acontecer será, por exemplo, uma cobrança judicial ou uma execução judicial, se esse processo não foi ainda aberto contra você. Mas a cobrança pode acontecer. Mas que fique bem claro, existem regras para a cobrança, inclusive para a cobrança que é devida. A cobrança indevida, ninguém estica assunto porque é totalmente ilegal. Mas ainda que você tenha dívida, ainda que você reconheça aquela dívida, por alguma questão da vida você não pôde pagar, há limites para a cobrança. Ou seja, a cobrança insistente, várias vezes durante o dia, várias ligações, ligações que chegam em horários inconvenientes, muito cedo da manhã, às vezes já depois da noite, no sábado, no domingo, no feriado. Essa cobrança, embora que seja por uma dívida devida, ela pode ser considerada abusiva, ela pode ser considerada vexatória e a empresa pode ser punida. Ou seja, que fique bem claro, o credor ele pode cobrar, é um direito dele. Existe a dívida, ela tem que ser cobrada, mas há limites também para essa cobrança. Se você está se sentindo injustiçado ou afrontado por essa empresa, a questão não vai ser o prazo, mas sim a forma que essa cobrança ela é motivada contra você. Doutor Márcio, a pessoa comprou um telefone celular e o telefone descarrega rapidinho. Você assiste um vídeo, por exemplo, o telefone descarrega. Ela quer saber se, por exemplo, ela pode voltar na loja e usar daquele arrependimento, no caso, porque ela diz que o telefone não está servindo para o que ela queria, por exemplo. A bateria não aguenta muito tempo, e aí? Marcos, olha, não existe direito de arrependimento para a compra realizada na loja, certo? O direito de arrependimento, ele por determinação legal, por predisposição legal, ele só existe quando a compra é realizada fora do estabelecimento. Quando você compra por telefone, por catálogo, por mostruário ou pela internet, você, quando recebe o produto, a diferença é você receber ou não na hora da compra, certo? Nessas modalidades de compra fora do estabelecimento, você compra, às vezes já até paga logo inicialmente e vai receber o produto dali a 15 dias, 20 dias, um mês. Então, nesses casos, existe o direito de arrependimento, onde, inclusive, a lei não exige que você dê a motivação. Você não precisa dizer que não gostou, que há algum vício, que há algum defeito. Não, você não quer e pronto, é um direito sagrado seu. Mas quando você compra dentro da loja, é diferente. Nesse caso desse telefone, o que tem que ser analisado primeiro é se isso é um vício do produto ou se é uma característica do produto. Às vezes você compra o produto, Marcos, ele não tem defeito, mas você não gostou. Pode ser que essa bateria com pouca durabilidade seja uma característica dele dentro de certas condições. Se você deixa, por exemplo, o Wi-Fi ligado direto, os dados móveis ligados direto, ali vai comer muita bateria. Alguns telefones sustentam mais e outros sustentam menos. Hoje há aparelhos bem mais caros que prometem aí 3, 4 dias sem recarga, você usando direto. Mas isso aí são características. Se for um vício, se for um problema desse celular, você vai ter que entrar em contato com a assistência técnica, com o fabricante. Ele vai analisar, vai trocar o carregador ou vai trocar a bateria. Ou se não tiver solução a esse problema, se for alguma coisa mais grave dentro do celular, ele vai ter que lhe dar um novo ou devolver o dinheiro que você pagou. Mas isso depois desse contato com assistência técnica, isso se for constatado que é realmente um vício do produto. Se for uma característica, se o manual dele, por exemplo, deixa claro que a durabilidade da bateria é essa, aí vai ficar mais difícil para o consumidor, porque esse direito de arrependimento, ele não existe nessa compra realizada dentro da loja. Então a loja não vai ter a obrigação de troca imediata desse produto. A não ser que fique comprovado que é um vício. Se for comprovado que é um vício, que é um problema, e já que esse problema se apresentou logo no primeiro uso, a loja pode até se obrigar à substituição. Mas nesse caso aí, ele é indispensável, será indispensável, no meu entendimento, o envio para assistência técnica para analisar se é um vício, ou seja, um defeito, ou se é uma característica desse produto. Um ouvinte ligou para cá e disse que comprou um botijão de gás lá em Natal por R$55. Aí chegou aqui em Caicó, para surpresa dele, está de 75. Que diferença de preço é essa?
Marcos, olha, a distribuidora, quando ela comercializa o produto, eles têm um preço, nesse caso o gás de cozinha, ele tem um preço tabelado quando sai da distribuidora, certo? Quando sai da distribuidora. Quando ele vai sendo distribuído, espalhado aí pelas cidades, os preços podem alterar. Numa reportagem, há alguns dias na televisão, falando sobre o preço do gás da cidade do Rio de Janeiro, então tinha diferença de um bairro para outro, Marcos, de quase 100%. Isso dentro da mesma cidade. O que vai acontecer em Natal é que lá tem mais fornecedores, lá existe uma concorrência muito maior, então a lei da oferta e da procura viabiliza esse preço mais baixo, porque tem gente que anda um pouco mais, tem gente que... Hoje com o Uber, você pode comprar 2, 3 botijões até com Uber, se você quiser. Tem um serviço do motofretista também. Então a questão é lei da oferta e da procura. Lembre-se, o preço final desses produtos, ele não é tabelado. O GNV, o etanol, a gasolina, o diesel, eles são tabelados na refinaria, quando ele sai da fábrica, na verdade. Mas quando chega, a lei proíbe, inclusive, o tabelamento de preço. Muita gente já perguntou aqui nesse programa, Marcos, se não é o correto que todos os postos de gasolina apresentassem o mesmo preço. Isso seria ilegal, seria crime, seria uma formação de cartel que é proibida pela legislação. O que a lei incentiva é que cada um coloque o seu preço, que existe um livre mercado, que você inclusive possa optar por uma compra ou outra. Ou seja, nesse caso aí, pode acontecer, se você entende que está abusivo, você pode inclusive reclamar. Quando um produto é colocado no mercado, qualquer fornecedor ele pode estabelecer o preço inicial daquele produto. No entanto, o aumento de preço ele vai ter que ser justificado. Nesse caso, os aumentos de preço do gás de cozinha e dos outros combustíveis, eles só vão aumentar quando aumentar o preço da refinaria, quando subir ou quando descer o preço do gás da cozinha. Isso a gente vê sempre na televisão. Mas a diferença de preço que a gente tem aí de Caicó e Natal ele vai ser causado diretamente pelo preço que lá se compra e pela concorrência que existe, que é maior do que aqui, com certeza. Então, reclame, mas infelizmente não vai existir aí de plano uma ilegalidade. O que seria ilegal? O preço hoje que está aqui tabelado de R$70, por exemplo, aproximado desse valor, sem nenhum aumento, sem nenhuma justificativa para passar para 80. Isso seria ilegal, mas o preço que vem correndo, de acordo com os aumentos que são estabelecidos, ele vai estar dentro da legalidade. O PROCON todo ano, às vezes mais de uma vez por ano, Marcos, estabelece aí fiscalizações de postos de combustíveis. Nós podemos inclusive dar a opinião de, além de fiscalizar o preço do combustível, fiscalizar também o preço do gás de cozinha, para que as empresas que vendem aqui em Caicó e região, e até em todo o estado do Rio Grande do Norte, justifiquem o preço atual do produto, de acordo com os aumentos e eventuais reduções que podem ter acontecido dentro de um certo período. Para fechar, nós temos aqui uma pergunta ao vivo do nosso amigo José Azevedo Costa. Para quem não conhece, é o subtenente Costa, né? Ele fez questão aqui de nos vir deixar aqui uma gripe, mas também faz uma pergunta aqui para o Dr. Márcio Leonardo. Bom dia, Costa. Tudo bem com você? Bom dia, Marco. Bom dia, ouvintes. O bacharel em Direito, Márcio Leonardo. Rapaz, Vestido bacharel em Direito. É o seguinte. Depois dos elogios, vem a pergunta agora. É o seguinte, ontem tem um filho meu que estuda em outra cidade e é no percurso de Natal. Como teve um empecilho no percurso de ontem dele, ele foi obrigado a ir no horário mais tarde. E fomos à estação rodoviária e foi comprar uma passagem para a cidade do destino dele. Só que a pessoa lá do guichê falou que não venderia passagem àquela cidade, e sim direto. E quando eu questionei o porquê, e eles falaram que até porque ele nem parava na estação rodoviária, na plataforma, como fala. Ora, se ela é a detentora, faz o uso, fica locando esses veículos alheio da empresa, existe um bloqueio para os piratas clandestinos, ninguém sabe o que é que chamam. E se a empresa está fazendo isso, está fazendo duas vezes. Porque como a empresa é detentora da concessão, que não é propriedade, é concessão do Estado, eu não sei porque ele já foi tirado. Quando eu cheguei em casa, eu fui mais a profundo, procurei na internet. Uma passagem significa documento público e foi alterado por prefixo de veículo e horário e destino. Meu filho não foi para Natal e tivemos de pagar a passagem até Natal. Pronto. Costa, obviamente essa conduta da empresa é abusiva e indevida. Já que ela oferece aquele serviço, sendo inclusive uma concessão,
O que tem que ser cobrado do consumidor é o serviço que também vai ser prestado a ele. Não tem cabimento você comprar uma passagem para esse percurso que vai ficar entre Caicó e Natal, ou Tangará, ou Bom Jesus, ou seja qual for a cidade, e você ser obrigado a pagar um percurso como se fosse até Natal. Isso é uma cobrança indevida, você vai estar cobrando por um serviço que é essencial, ou seja, ele tem regras especiais, o serviço de transporte, a telefonia móvel, a energia, a água e esgoto, o serviço funerário, eles são serviços especiais, essenciais, e eles têm uma legislação especial e até um pouco mais rígida. É concessão de serviço público, ou seja, a empresa não é dona desse serviço, ela tem que ser, ela é concessionária, existe uma regulação, inclusive maior relativa a isso, e a cobrança prática é abusiva, é indevida, não se justifica. Ela poderia, inclusive, o que é que não seria irregular? Não seria irregular, como era no passado do Expresso, nem parar naquela localidade. Aí ele teria que fazer uso do executivo normal, onde ele pagaria até aquela cidade. Mas se o motorista para naquela cidade, se ele consegue parar para pegar passageiros e para deixar passageiros, não tem cabimento a cobrança maior do valor integral do trecho. Né? Maior do que o do trecho, na verdade. A razão de ser do executivo, que a gente aprendeu a chamar de pinga aqui na cidade de Caicó, e do expresso, a diferença seria que o executivo, ele para aonde você solicitar a parada, e tanto para descer como para entrar, né, para você seguir viagem ou para terminar a sua viagem, e o executivo não. Ele pararia no passado, por exemplo, Caicó com as Novas Natal, o expresso, por exemplo. Hoje não, ele para em qualquer localidade, para no meio da estrada, então ele poderia, por exemplo, ser recusado a parada. Se ele não parasse na cidade onde seu filho ia descer. E seguiria só o trecho normal, Caicó, Currais Novos, Natal, como era no passado. Isso aí não seria legal, porque ele disporia em outros horários daquele executivo que é o normal, que é o pinga. Mas se ele deixa seu menino naquele lugar lá onde ele quer ficar de fato, ele não pode cobrar por uma passagem tantos quilômetros mais distante. Né? Isso é irregular. Essa cobrança que foi feita maior contra o seu filho, que o senhor pagou com certeza, ela, através do PROCON, da via administrativa, pode ser exigida a restituição do dobro do valor pago em excesso. Judicialmente, se for o caso, pode caber até uma reparação. Nesse caso aí, eu não sei se houve algum dano moral, mas houve um pequeno dano material, mas existe também a prática de um ato ilícito, que é a cobrança antecipada por um serviço que a empresa já sabe que não será prestado, que seria o percurso do trecho integral que foi cobrado do seu menino. Então, isso aí, eu sempre digo, nesse programa aqui, Marcos já vai estar várias vezes, o que a gente não pode deixar é que a ilegalidade passe em branco. Então a empresa tem que ser notificada, tem que ser reclamada. Você pode exigir administrativamente esse valor, restituído em dobro, que ele é pouco, não é um alto valor, mas ele pode servir de cabimento para o manejo de uma ação de indenização depois. Existe uma dificuldade dessa ação de reparação, porque a empresa está em processo de falência, né? Na verdade, ela já passou da recuperação, hoje é um processo de liquidação. Ela existe hoje simplesmente para pagar dívida trabalhista, dívida de fornecedor e frete. Ela hoje não é mais administrada pelos seus antigos proprietários, ela é administrada por juízes, por contadores. É isso que diz o processo de falência no qual ela se encontra. Mas isso não tira o direito de reclamar. Você tem que reclamar sempre que o serviço é mal prestado, sempre que a cobrança é indevida, sempre que ela é abusiva ou mais do que deveria ser, porque é assim que a gente consegue manejar, fazer o direito valer. Satisfeito com a resposta? Olha, satisfeito. E até eu peço em seguida uma orientação do que fazer. Em termos de reparação de dano, esse negócio não vou, porque não adianta se bater em cadáver já em estado de putrefação. Então, o que eu quero, se possível, um órgão ou o Ministério Público intervir nisso e impedir esse abuso. Até porque o funcionário lá, a pessoa se achou no direito de chamar um outro funcionário e dizer: olha aqui, fulano, eu disse, chame fulano, ciclano, quem que você chamar. Agora eu quero que ele me explique o porquê, que se eu não estou pagando, se eu não estou me deslocando para Natal, e sim o local. E que existe a empresa prestando um serviço que passa no mesmo percurso e que não para na plataforma da rodoviária, estação rodoviária da cidade que ele foi. Como eu disse, ela poderia, inclusive, não parar em canto nenhum, se for o expresso, né? Mas já que para, não pode ser cobrada maior. O primeiro órgão é o PROCON.
é onde você vai poder reclamar a empresa. E esse documento de reclamação, ele pode ser apresentado depois, inclusive, ao Ministério Público, pode ser movido, inclusive, pelo Ministério Público com ação civil pública. Se ele comprovar que essa prática abusiva atingiu não só você, como outras pessoas também. Então a questão é reclamar. O primeiro órgão de reclamação sempre será o PROCON, quando o assunto tratado é uma relação de consumo. Obrigado, Costa, por sua participação, né? Ok. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, né? Marco. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Márcio, eu que agradeço, obrigado pelas perguntas. Tem um recado do coração? Tem, claro, não Então pode fica faltar. aí, né? Os Você beijos tá- e abraços você do tá mundo fazendo- todo. Você está fazendo até escola aqui. Doutor Belis quer mandar um beijo aí para sua esposa. Até Isabelle Cláudia mandou para sua esposa, claro, baseada no seu gesto aí. Você está fazendo escola aqui, E se inclusive. torna uma prática, né? Porque eu acho que a namorada, a esposa, o marido, o namorado merecem de fato, né? Então fica os abraços e beijos do mundo inteiro para ali, que está nos ouvindo lá em Poeira. Está em festa a cidade, rapaz, a audiência lá é muito grande também. Quando a gente sai pela rua, todo mundo comenta do programa do rádio. Aqui em Caicó também, né? É muito bem ouvido, graças a Deus. Então, os beijos e abraços para minha mãe que está nos ouvindo lá na casa dela também. Obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira.